Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão e minha irmã. Que alegria ter você aqui hoje para mais um estudo bíblico que nós vamos fazer juntos. Para você que não me conhece, meu nome é André Azevedo, sou um pregador da Palavra de Deus, um evangelista, e o meu objetivo aqui é te aproximar da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Aqui nós lemos a Bíblia, nós estudamos a palavra e aplicamos ela em nossa vida. Esse estudo bíblico serve para te aproximar das Escrituras Sagradas do Senhor. Amém? Estou muito feliz que você clicou nesse vídeo, que você está aqui com a gente, que você está assistindo esse estudo. Isso deixa pistas do seu destino, sabia? Porque aquilo que a gente faz diariamente dá pistas do nosso destino. Então, você vendo esse estudo bíblico mostra que a sua vida espiritual é uma prioridade para você. Então, em breve, você vai ter grandes avanços na sua vida espiritual, grandes crescimentos na sua vida espiritual, porque você está se expondo a questões espirituais para você poder se desenvolver. Então, aquilo que você faz diariamente dá pistas do seu destino. Então, glória a Deus, parabéns por você estar nessa aula aqui, você vai se tornar mais conhecedor da palavra, vamos aprender mais daquilo que o Senhor tem para a gente, glória a Deus. Mas antes, deixa eu dar alguns recadinhos. Nós, quando eu digo nós, é eu e a My Church, né, que é o nosso movimento evangelístico, que tem o objetivo de te aproximar de Cristo. Estamos aqui pedindo para você se inscrever no canal, né, para ajudar a gente, tanto no meu canal, André Azevedo, quanto no canal da My Church. Ambos os canais vão abençoar a sua vida. Então se inscreve aí se você já não se inscreveu, é gratuito e você ajuda a gente a ir mais longe com o nosso conteúdo. E também quando a gente postar vídeos novos, o próprio YouTube já vai te recomendar automaticamente, tá bom? Curte também essa aula aqui e as demais, tá? Esse é um excelente termômetro para a gente saber se você está gostando, se você está aproveitando o tema, e também o seu like leva mais longe os vídeos, então ajuda a gente também, tá bom? E compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tira um print aí no seu celular, coloca no Instagram, marca a gente, vamos levar a palavra mais longe. Quanto mais os estudos bíblicos irem mais longe, né, melhor, porque mais pessoas são alcançados pela palavra de Deus. Não é para compartilhar o pregador e o quem está falando aqui, não. É para você compartilhar essa aula que tem o objetivo de levar a palavra de Deus para mais vidas. Então, por favor, faça isso, ajude mais pessoas e ajude a gente a levar o evangelho mais longe. O ide e pregar o evangelho a toda criatura. E se você não assistiu as demais aulas que estão aqui no canal, aproveita, assiste, tem bastante aula, maratona, tenho certeza que é um conteúdo que vai enriquecer a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos consagrar e entregar esse momento glorioso que o Senhor nos permitiu ter? Amém? Vamos lá. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de estudo bíblico, por estarmos aqui, Pai, para aprender sobre a sua palavra, para viver debaixo da tua verdade, da tua orientação. Então abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento para que a gente possa, Pai, sair daqui pessoas melhores, com mais conhecimento bíblico, com mais conhecimento das suas leis, sabendo mais sobre a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos desenvolvermos, Pai. Por isso consagramos e entregamos esse momento, essa aula, a ministração em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Eu estou muito animado, estou muito feliz em compartilhar essa aula com você. Uma aula que a gente vai ler bastante a Bíblia e vocês vão ver um pouquinho hoje da sabedoria do rei Salomão. Quem não sabe, Salomão foi o rei mais rico e sábio que já existiu. E vocês hoje vão se deparar com uma história que Salomão teve que resolver na posição de rei. Na época, né, que a gente vai ler aqui no contexto bíblico, era normal um rei, né, tomar decisões de algumas questões do povo. Então o povo fazia uma fila, né, no palácio e as suas causas eram ouvidas pelo rei e o rei decidia ali de maneira justa, né, da maneira mais justa possível, uma decisão em favor das pessoas. Então a gente vai analisar um texto que está em 1 Reis 3, do 16 ao 28, eu vou ler com vocês, tá? E depois a gente vai entender um pouquinho melhor a aplicação desse texto em nossas vidas. Aí eu compartilho o tema da aula com vocês e aí vocês vão compreender melhor, tá? Tô aqui com a minha Bíblia já aberta, ó. Tá aqui no 1 Reis 3, 16, 28. Abre a sua Bíblia aí também. Eu tô aqui com a NTLH, hoje eu vou ler ela aqui
nessa tradução, tá? Que é de mais fácil compreensão, e eu vou te convidar a ler esse texto comigo, amém? Preste bastante atenção, porque esse texto tem uma sabedoria maravilhosa, uma história muito bacana para a gente aprender, beleza? Vamos lá. 1 Reis 3, do 16 ao 28. Vou ler aqui, e aí você vai acompanhando comigo aí na sua Bíblia também, tá bom? O nome do texto, que é a minha Bíblia de estudo, então ela vai ter aqui o título do texto. Se a sua Bíblia não tiver, tá tudo bem, tá bom? Mas na minha tem aqui, Salomão julga um caso difícil. Então já dá pistas do que a gente vai ver aqui, que é Salomão julgando uma situação difícil. Lembra que eu falei? O povo estava na porta do templo, do palácio, né, do rei, para que o rei ouvisse suas questões, para que ele decidisse de maneira mais justa em favor da justiça, né? Então o povo estava ali, e aqui é um caso que chega, né, nas mãos, né, diante de Salomão, para ele julgar esse caso, ok? Então era normal nessa época. 16. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei, e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz a um menino. Somente nós duas estávamos na casa. Não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho enquanto eu dormia. Então pegou o meu filho e colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que aquele não era meu filho. Mas a outra mulher disse: Não é verdade. Pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. Olha que forte. A primeira mulher respondeu: Não, não é. A criança morta é sua, a viva é minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Vamos dar uma pausa aqui. Então imagina a situação, o contexto, né? Duas mulheres que moravam juntas, aqui a Bíblia diz duas prostitutas. As duas tiveram filhos, as duas tinham filhos pequenos, só que uma dormiu e acabou sufocando o outro, né? Rolando em cima dele, sufocando o seu filho e o matando. E quando ela percebeu que fez isso, para ela não sair por baixo, para ela não perder o filho dela, ela pegou o filho da outra que também era recém-nascido e ficou com ele, e disse que o outro era da outra moça, né, que convivia com ela. Ou seja, ela trocou os bebês ali para não ficar com um filho falecido, né? E aí elas discutiram e levaram esse caso para o rei julgar, tá? Então só para vocês entenderem aqui. Então, seguindo a leitura do texto. Então o rei Salomão disse: Cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e, quando o trouxeram, disse: Cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: Por favor, Senhor, não mate meu filho, entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: Podem cortá-lo em 2 pedaços, assim não será nem meu, nem seu. Aí Salomão disse: Não matem a criança. Entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão e todos sentiram um grande respeito por ele, porque viram que Deus lhe tinha lhe dado sabedoria para julgar com justiça. Uau, que forte esse texto, né? Então tínhamos duas mulheres, né, discutindo a questão do filho morto, né? Uma trocou o filho com outra, não queria ficar com o filho morto. Levou para o rei Salomão e o rei Salomão falou: Ó, vamos cortar a criança então ao meio, dar uma parte para cada uma e o problema está resolvido. Só que a mãe verdadeira preferia o filho vivo do que o filho morto. Então ela preferia que o filho ficasse vivo com a outra do que morto com ela. Já a outra não. Então tudo bem, se é assim eu quero o filho mesmo assim morto. Ou seja, Salomão percebeu ali, né, que aquela não era a mãe. Porque uma mãe que tem amor pelo filho preferiria ele vivo em qualquer circunstância. E ali ele julgou essa causa com muita sabedoria, uma causa que é difícil de resolver. Como que você vai acreditar, em quem você vai acreditar? Você não conhece e não sabe realmente de quem estava falando a verdade, né? Então fica muito difícil tomar uma decisão mediante ao que Salomão teve ali. E ele teve uma sabedoria gigantesca, tremenda, para tomar essa decisão de maneira mais justa possível. Só lembrando que
Salomão foi dotado de uma sabedoria extraordinária porque ele pediu isso a Deus e Deus o concedeu. Né? A própria Bíblia diz que às vezes a gente não recebe as coisas porque a gente pede mal, e Salomão aqui pediu muito bem, e ele não só recebeu sabedoria, como dons e riquezas espirituais que o Senhor deu para ele, deu muito mais do que aquilo que ele pediu, porque ele soube pedir. Então já fica aqui, não é o tema da aula de hoje, mas já fica aqui uma dica: saiba pedir. Né? A gente não recebe porque a gente pede mal, isso está na Bíblia, é um versículo bíblico, então temos que aprender a pedir. Aqui Salomão pediu muito bem, foi dotado de uma sabedoria extraordinária, né? E aqui está uma das aplicações práticas da sabedoria que ele recebeu. Ele está julgando um caso extremamente difícil. Se coloca na posição de Salomão, o que você faria? Nossa, que situação difícil, em quem que eu acredito? As duas estão falando que uma é da uma, o outro é da outra, não tem câmera, não tem nada, como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou saber? Não tinha teste de DNA naquela época, como é que ia fazer? Né? E Salomão ali julgou com bastante sabedoria. E o que eu quero destacar no texto de hoje para a gente colocar sobre as nossas vidas? Primeiro que a sabedoria é muito importante, e se você não se considera uma pessoa sábia, peça sabedoria ao Senhor que Ele concederá a você. E quando você pede sabedoria, saiba o que você está pedindo, porque Ele vai colocar situações para você agir com sabedoria. Então, às vezes a gente pede muita coisa: Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá recursos financeiros, né? E a gente não sabe que para a gente poder ter isso, Ele vai nos testar e nos provar para ter essa questão. Então, eu quero ter paciência, Ele vai te dar situações para você forjar sua paciência. Quero ter abundância financeira, Ele vai te dar situações para você tomar decisões que te levem para as abundâncias financeiras. Você quer ter sabedoria, Ele vai colocar situações para você poder provar a sua sabedoria. Então, saiba pedir, tá? Importante essa questão. E aí, você recebendo essa sabedoria, né, você vai ter esse discernimento para tomar melhores decisões mediante as questões da vida, né? Então, na posição que você se encontra, na posição que você está, você tem que tomar decisões. E às vezes o que te afasta de onde você está para aonde você quer chegar é a sabedoria. Porque às vezes as decisões que você está tomando não são decisões sábias que te levam ao destino que Deus tem para você. Então é importante você ser sábio. Então, já coloca aí na sua lista de oração: preciso orar ao Senhor pedindo sabedoria. Preciso orar ao Senhor pedindo uma porção de sabedoria. E Ele vai te conceder. Saiba pedir, tá? A Bíblia diz isso. Mas o que eu quero destacar na aula de hoje, né, é uma questão muito importante que a gente analisa nesse texto aqui, e eu queria colocar esse contexto quanto ele é importante com você. E o tema da aula de hoje, desse texto básico que a gente leu, é: seja intencional. Seja intencional. Aqui a gente vê Salomão julgando o caso, dotado de uma sabedoria incrível, e ele foi intencional. Né? Ele colocou uma situação, ele criou uma situação intencionalmente para ver o coração das duas moças, para então decidir com mais sabedoria. Ou seja, ele foi intencional. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa ser, intencional em muitas questões na vida. Né? Viver com intencionalidade. Viver com intencionalidade não é nada mais, nada menos do que ser estratégico. A gente precisa ser estratégico na vida. Né? Eu vou te dar um exemplo. Na sua vida pessoal, como você pode ser intencional? Primeiro, como você se veste. Como você se veste vai abrir ou fechar portas. Dependendo da vestimenta que você coloca, né, da roupa que você usa. E aí eu não estou falando que isso é certo ou errado, gente. Eu estou falando como o mundo age aí fora. Né? Ele vai, né, te receber e te ouvir ou não. Então, assim, se você for com determinado tipo de vestimenta para determinado tipo de reunião, você vai ver que você não vai ter tanta voz. As pessoas olham isso. Então, você tem que ser intencional ao se vestir para comunicar uma mensagem de seriedade, para comunicar uma mensagem real, entende? Nada contra a camiseta de time, etc. e tal, mas imagina você numa reunião de negócios com a camiseta do seu time do coração. Se você estivesse no estádio de futebol, está tudo bem, você está comunicando que você está torcendo para o seu time. Mas dentro da reunião de negócios faz sentido? Faz sentido? Então você tem que ser intencional. Outra situação. Você quer atingir um corpo, um shape, o peso ideal e etc. e tal. Você precisa comer com intencionalidade. Né? Eu não vou comer só aquilo que eu gosto, eu vou comer aquilo que eu preciso. Eu estou sendo intencional para chegar aonde eu quero. Entende? Então, muita coisa na nossa vida nós precisamos ter essa intencionalidade. Aqui Salomão mostra exatamente que ele agiu com intencionalidade para ver o coração dessas duas mães. Ele foi estratégico, ele foi analítico e além disso ele foi executor. Ele analisou a situação de forma estratégica, né? Colocou uma situação e de forma executora
colocou ali uma decisão. Então, para a gente atingir determinados objetivos na vida, para a gente atingir determinados resultados, a gente vai precisar ser intencional. Nós vamos precisar ter essa intenção. E a intencionalidade faz você entender para onde você está indo, certo? Vai dar pistas do seu destino também. Então, como eu me visto, como eu falo, as palavras que eu uso, isso intencionalmente abre ou fecha as portas, né? Se eu falo muita gíria, palavras torpes, etc., isso me afasta de ser um grande preletor, isso me afasta de ser um grande comunicador, entende? Porque a maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras, né? É por isso que eu costumo dizer, você tem que ter o padrão de alta performance ou a diligência que Salomão diz, que é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito em tudo, porque é um padrão. Tem o Mário Cortella, não sei se vocês já viram, um escritor secular de filosofia, que inclusive eu leio bastante filosofia, gosto muito, que ele fala, né? O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Não é deixar a louça suja, ele fala, né? É você se acostumar com o padrão de não lavar a louça, de deixar para depois. E esse deixar para depois vai se instalando no seu subconsciente. Tá tudo bem, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá. Quando você vê, você já não está mais ligando para o tema. Então você tem que ser alta performance tudo, intencional em tudo, né? Para você poder atingir determinados tipos de resultado, tá? Então, eu queria que a gente destacasse esse texto para mostrar como Salomão foi intencional nessa decisão de sabedoria. Ele queria ver, né, a intenção no coração daquelas moças, a intenção no coração daquelas duas prostitutas que estavam disputando uma questão que estava difícil de resolver. E Salomão, de maneira muito sábia, conseguiu, né? Ele foi intencional, conseguiu ver a intenção no coração de cada uma daquelas moças, né? E aí decidiu de maneira muito sábia. Eu também queria destacar um ponto, que eu deixei aqui até na Bíblia para a gente ver juntos, que eu queria trazer para você, que é um outro ponto. Veja só, Salomão recebe a causa de duas prostitutas, ambas mães, porém uma matou a criança sem querer enquanto dormia, certo? É o que a gente leu na história. Trocou os bebês e quis ficar com o vivo como se fosse seu. Aqui eu queria abrir um parênteses bem importante. Olha só que louco. As pessoas nunca querem sair perdendo. Cometem loucuras para não saírem por baixo. Veja o que essa mulher teve coragem de fazer, gente. Ela trocou o bebê, né, para não sair por baixo, para não sair com o bebê morto. Olha que loucura. Eu não consigo nem entrar na minha concepção a capacidade de uma pessoa fazer uma coisa dessa. E ela fez. Entende? Porque as pessoas não querem sair perdendo nunca. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quem a gente anda, ver a intenção dessa pessoa real por trás. Porque enquanto está tudo bem, é fácil ficar tudo ótimo. Mas quando as coisas desandam é que a gente conhece o coração das pessoas. Tá? É na situação difícil que a gente conhece uma pessoa, que a gente conhece o coração dela, a intencionalidade do coração dela. Eu falo, por exemplo, já tive e tenho alguns sócios, né, em alguns negócios, para a honra e glória de Jesus. E trabalhando com essas pessoas e passando por questões com essas pessoas, que eu realmente conheci elas. Então, no início é tudo festa, maravilha, tá tudo certo no começo, mas quando começa a vir as primeiras turbulências, as primeiras dificuldades, você começa a entender como essa pessoa age, né? E aí você começa a conhecer essa pessoa. As duas moravam juntos, provavelmente eu acredito que elas achavam que se conheciam. E a outra provavelmente não achava que a sua amiga era capaz, né? A sua colega era capaz de fazer uma coisa dessa, mas foi. Então é na situação difícil que a gente vê como as pessoas agem, tá? Então, às vezes, eu inclusive ouvi isso de um mentor meu, que ele fala que uma vez ele ficou sem falar com um dos amigos dele de forma intencional, para saber o que aqueles amigos fariam com ele. E ele tinha um grupo de 3 amigos, né? Isso é o meu mentor contando. E ele falou assim, eu tinha 3 amigos, eu deixei de falar com os 3, e aí, de forma intencional, e aí eu vi no coração de cada um o que ia acontecer. Então, o primeiro, ele simplesmente desapareceu, não ligou, não mandou mensagem, não quis saber, então era indiferente, né, aquela amizade. Já o outro, ele ficou preocupado, queria saber o porquê. Não pode ficar assim, você está afastado, estou preocupado, você saiu do grupo, não fala mais. Ou seja, esse amigo se mostrou um amigo muito valoroso, porque buscou o amigo, né, quando o amigo se afastou de forma intencional. E o terceiro começou a defamar, né, esse amigo. Então ele começou a falar,
Ele parou de falar comigo, eu vou falar também não. Você quer saber dele? Não quero saber dele mais não. Ele faz isso, ele faz aquilo, ele é assim, ele é assado, não gosto dele. Às vezes ele fala coisas que eu não concordo. Então ele começou a se revelar, né? Então, de forma intencional, esse meu mentor, ele viu ali entre as 3 amizades mais próximas dele, de forma intencional ele conseguiu desvendar ali no coração quem realmente era de verdade e quem não era. Então aqui as moças achavam que se conheciam e numa situação difícil foi testado e provado que essa moça realmente não era de confiança. Olha o que ela teve coragem de fazer, tá? Então eu queria que a gente trouxesse essa aula de intencionalidade para a gente entender, né, o poder da intenção. A gente realmente vai conhecer as pessoas quando passarmos por situações difíceis, aí a gente vai ver a intenção no coração dessa pessoa, porque enquanto está tudo bem, é fácil, é tranquilo. É na hora da dificuldade que a gente realmente vê a intenção verdadeira do coração das pessoas, tá? E também a importância de você ser intencional em tudo que você fizer. Do jeito de se vestir, da forma de falar, nas palavras, na alimentação, na sua rotina, tudo de forma intencional para chegar onde Deus quer que você chegue, tá? E para isso a gente analisou esses versículos que estão em 1 Reis, que mostra a sabedoria de Salomão em prática, né? A questão da intencionalidade é um braço da sabedoria. Ele usou com sabedoria o recurso da intencionalidade, né, para poder desvendar esse mistério. Então Salomão resolve uma situação com uma sabedoria incrível, oferece, né, essa questão de cortar a criança no meio, que é uma situação assim horrenda, e ali ele vê a intenção no coração das mães, né? E aqui mostra também como Salomão domina as emoções, né? Não sei se vocês perceberam, porque eu imagino que estava uma tensão muito grande entre as duas discutindo, ele tinha que resolver aquilo de maneira mais sábia, quem vai ficar com a criança viva, quem realmente está falando a verdade, quem não está. Ele soube controlar as emoções, criar uma situação intencional para ver o coração dessas mulheres e poder definir a situação com justiça e sabedoria, tá? Então mostra que muitas coisas nas vidas a gente precisa ser estratégico, né? Controlar as nossas emoções e decidir com sabedoria, né? Promover situações com intencionalidade para a gente poder entender o contexto que a gente está inserido e acertar mais, né? Principalmente quem anda ao nosso lado, o que a gente vai fazer, os projetos que a gente vai entrar, os projetos que a gente não vai entrar, as propostas que a gente vai aceitar, as propostas que a gente não vai entrar, aquilo que contribui para o nosso propósito, aquilo que não contribui para o nosso propósito, né? Então a gente tem que ser intencional, tá? Intencional em quem a gente quer conhecer, em quem a gente quer casar, noivar, né? Por exemplo, a fase do namoro é uma fase muito importante para você ser intencional, para você conhecer a pessoa com quem você vai decidir a vida, né? É uma das decisões mais importantes de vida do ser humano, é com quem vai casar, né? Com quem você vai compartilhar a vida. Então, seja intencional. Faz uma análise aí na sua vida, analisa como um todo, veja o que você precisa ser mais intencional para você chegar onde Deus espera que você chegue. Amém? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi um prazer poder estar aqui compartilhando as boas novas do Senhor com você e eu te espero no nosso próximo estudo bíblico. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe.